começando mais um podcast, um programa que só fala de assuntos interessantes. E hoje a gente trouxe um assunto muito gostoso. Saboroso, que a gente vai amar compartilhar com vocês. Mas antes de mais nada, André, o que a gente tem que pedir pra essa galera pra aumentar aí a audiência? Curtam, compartilhem, por favor. Isso nos ajuda muito pra cada vez mais trazer conteúdos relevantes pra vocês. Hoje o episódio tá sensacional, então fiquem ligados, acompanhem até o final e curtam, por favor. E vocês vão amar, gente, porque é um produto que eu particularmente amo. É docinho, é gostoso. Aliás, docinho vem de doce de leite. Exatamente. A gente trouxe aqui. Hoje ele é sócio, mas entrou como estagiário e a gente vai saber toda essa história. O Luiz, que não é o Dom Luiz, mas é da marca Dom Luiz. Obrigada, Luiz, por ter vindo. Obrigado, Van. Obrigado, Dessa. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra quem tá ouvindo aí. Boa tarde, boa de noite. fato, compartilha, deixa o like pra gente espalhar a palavra do Dom Luiz também. E obrigada por ter aceito o nosso convite. Você não fica aqui em São Paulo, então a gente teve que aproveitar a agenda dele aqui. Mas vamos saber um pouquinho da sua história. Eu quero saber a sua história de vida também, né? Porque ele é novo, gente. Então ele tem ainda uma trajetória, parece que é curta, mas não é. Porque com 15 anos eu soube que você já era assim meio empreendedor. Conta pra gente a sua história um pouquinho. Show, vamos nessa. Começar do fim pra gente ir pro início, né? Tenho 26 anos hoje sou um dos sócios da Dom Luiz, cuido da parte de crescimento lá, né? Mas nem sempre foi assim, né? Não quer dizer que cheguei no auge, nem no topo, mas a gente vem ali, desde talvez de 15 anos, tentando futucar alguma coisa, empreender algum negócio, e eu acho que quase todo moleque de 15 anos cria uma marca de camiseta no colégio, né? Para tentar vender pros amigos e tal. Na época foi até aquelas camisetas tie-dye, assim, que são várias cores, nossa, umas imagens. Sim, que beleza aquilo, nossa. A gente ia vender na praça, né? Então, acho que foi aí talvez a minha primeira vislumbre, assim, de empreendedorismo e de querer ter algo meu ali, né? Ou com um pouco mais de liberdade dentro daquilo que eu gostaria de fazer, né? Nesse período ainda eu queria fazer medicina, mas me engraçava ali em empreendedorismo, né? E chegou em algum momento ali da escola que eu falei, pô, pai, eu acho que não quero medicina não, pô. Eu gosto de biologia, é legal, mas eu acho que eu quero fazer administração. Eu acho que eu vou ter mais liberdade, mais controle ali, né? Talvez um pouco mais de mérito no que eu realizar, né? Obviamente a medicina ela tem um piso alto, mas hoje em dia, ainda mais com um monte de médico indo para o mercado, o teto ele não é tão distante assim desse piso, apesar de ser um teto muito alto relacionado ao Brasil, né? Também tem muito mérito, também tem muita coisa, mas a administração ela tem um vértice ali um pouco maior, Você né? consegue ir para várias áreas, né? Exatamente, né? Desde trabalhar com motorista de aplicativo, que era o meio do meu pai, até empreender, enfim, ter sucesso de alguma medida. E aí, no início, ele e minha mãe não concordaram muito, mas não tinha muito o que fazer. Eles sempre me deram muita liberdade, assim, para tomar de decisão. Tinha as punições também quando eu não conseguia estar de acordo, mas disseram ok. No terceiro ano eu mudo para Salvador, então foi lá que eu conheço a Dom Luiz, depois eu entro para ser estágio, mas eu mudo para Salvador por conta do trabalho do meu pai e entro na faculdade, entro na Federal lá. Pela Federal ter uma característica muito teórica, no início eu falei, rapaz, será que eu acertei na escolha de administração, assim? Porque não era algo que eu tava gostando, né? Via muita história, via muita filosofia, sociologia, eu falei, rapaz... E é uma época que a gente não sabe exatamente o que a gente quer, né? Exatamente, eu entrei com 17 anos na faculdade... É muito novo, né? Então, assim, ainda, eu acho que hoje isso tá bem forte, mas foi na época que começou assim, as pessoas falarem, a faculdade não vale a pena e tal, e isso entrava na cabeça, eu falava, rapaz, se eu não tô gostando, de fato não vale a pena, e você acha que com 17 anos você tem os contatos que precisa, o conhecimento, sabe de tudo, né? Eu vou peitar, vai acontecer, e na realidade não é assim, né, mas durante a faculdade, por essa ânsia de me expor a algo mais prático, logo ali no primeiro, segundo semestre, eu fui para a empresa Júnior, que é a empresa de consultoria da faculdade, que aí de fato você tem conexão com os empreendedores de mercado e tudo mais, e aí você começa a, pô, não, isso aqui de fato é administração real, é o que você pega um negócio, sai do ponto A para o B, e aí eu comecei a gostar muito, né? Logo me enveredei para a área de marketing, fui gerente de marketing na empresa Júnior, então eu meio que conduzia todos os projetos de marketing que a empresa tocava, eu corrigia, e lá também eu tive algumas iniciativas de empreendedorismo, né? A gente tocou um projeto na época que era de um aplicativo de saúde, que meio que fazia uma administração e geria recursos do SUS, né? Essa era a ideia do aplicativo, onde intermediava a relação entre o consumidor, né, o paciente, e as unidades de saúde mais próximas, né? Principalmente com a demanda relacionada a remédios. Então, pô, tem uma demanda por dipirona, muito aqui no bairro Pinheiros, em São Paulo. E aí na UPA ali ou no posto de saúde do PSF,
de Pinheiros está com déficit de pirona, sendo que no da Paulista tem muito. Então a gente também intercambiava essas informações, né? Na época eu toquei esse projeto junto com um médico. Muito legal isso, né? Era uma ideia dele assim, muito interessante e na época startup também era algo que estava muito em voga. Assim. Eu gostei muito, me apliquei muito no projeto para ver a viabilidade econômica disso, estruturar bastante também do que eram as funções do aplicativo, né? No início era um monstro, assim, tinha muita ideia e depois a gente foi refinando, a gente ia começar para dar mais acesso por carteira de vacinação e depois a gente ia acoplando mais serviços para a galera entrar de fato no ecossistema, né? E aí ele gostou assim, do trabalho que a gente construiu junto e me chamou na época até para ser sócio do aplicativo, né? Como era um projeto de fomento, então precisava de grana e projetos de incentivo do governo, ele também já tinha as funções dele, né? Aí a gente não conseguiu avançar muito com o negócio, mas dali também talvez plantou uma sementinha, me deu alguns contatos também naquele período que... É porque ia resolver tantos problemas de saúde, sabe que o governo ia querer resolver? Não, é isso que eu pensei, eu falei, imagina que eles iam falar, não, vamos aportar dinheiro. Ia ajudar bastante, né? Vai resolver o problema Resolver problema? Melhorar, economizar. Melhorar a distribuição das coisas, deixa quieto esse negócio de economizar aí. Então, basicamente, esse foi uma das coisas, mas durante a faculdade ali, até na pandemia, fiz um podcast, na época que o Flow estourou, aí fiz um podcast com um amigo lá e tal, depois a gente até abriu uma sala de podcast para fazer o nosso. A gente falou, vai ter tempo ocioso, bora alugar para outros e tal, e depois o negócio virou só para aluguel. Nossa, só aluguel para outros, né? Hoje tá lá com o Zé, meu melhor amigo lá de Salvador, ele tem o bunker lá que também toca, mas também a gente já tentou plotar Uber para publicidade, tanto nos bancos quanto atrás, né, no vidro de trás. A gente fez geladinho na praia, alcoólico, né? A gente fez lá fazer umas batidas de limão, morango, maracujá. Doce de leite? Não, talvez lá já tinha dado mais certo. Aí, confesso que a gente foi uma vez na praia, mas é legal contar. Não, já vendi geladinho na praia. A gente foi uma vez. Geladinho disso aqui. Nossa. A gente vendeu assim, R$150 de geladinho, a gente tinha todo arrumadinho assim e tal, né? Aí gastou R$20 de estacionamento lá, parece que esse negócio não é rentável não. Durou quanto tempo isso? 2 semanas, eu acho. Mas teve várias iniciativas de 1-2 semanas assim que a gente fez, que de alguma maneira acho que estimularam criativamente a estar também sempre pensando em coisas novas, né? E depois, por um tempo também, eu não contei isso relacionado ao Dom Luiz, mas a gente vai entrar no Dom Luiz também. Eu criei um canal de Instagram para compartilhar coisas de marketing que me ajudavam muito a estudar no período que eu era estagiário ali, né? Mas aí eu saio da empresa Júnior, vou trabalhar numa churrascaria, que eu fazia parte de atendimento, de Reclame Aqui e tudo mais. E aí lá chegava de tudo, né? De cabelo na comida, barata, a reclamação que veio frio, veio mal passado. Então, ali também conduzia e criei um método para ranquear as reclamações de gravidade, fazer umas matrizes assim para tentar dar as melhores recompensas para de fato coisas mais graves. E aí da churrascaria e da empresa Júnior eu conhecia Gustavo, né, que trabalhava na época para a agência que atendia a Dom Luiz. E Lucas, um dos fundadores, disse que estava com a necessidade de criar um time de marketing interno, né? Na época eram só os 3 fundadores e um estagiário da parte financeira. E aí ele falou, acho que eu conheço alguém que pode fazer isso por você e tal. Desenrolado. E aí me chamou, falou, você topa? Eu falei, rapaz, eu topo, porque ficar atendendo aqui, Reclame Aqui já... Nossa, assim, vai embora até pensando. Foi legal, foi bom, mas... Vira vegano. Nunca mais eu quero saber de cabelo e barato. Eu amo churrasquinho. Churrasquinho e cerveja me define. Se perguntar quem é Luiz, churrasco, cerveja e família. Essa é a tríade, assim, né? Mas aí eu sou chamado para entrar na Dom Luiz, inicialmente como estagiário, para tocar o que era o marketing na época. O que era o marketing? Tudo e nada ao mesmo tempo. Então, era você. Era eu junto com os sócios fazendo as ativações da semana de eventos que a gente produzia. Basicamente isso. Então, não tinha muita estratégia de rede social, atendia ali o Instagram, postava as fotinhas e tal, mas sem estratégia. A gente ia só assim... E nesses eventos dava certo a ativação? Ou você tem alguma história engraçada para contar que não deu muito certo? Rapaz, funcionava bastante quando a gente tinha... Assim, fazia em Salvador, por exemplo, que já tinha lugar que vendia o produto, funcionava, porque a gente gerava demanda e a galera ia buscar. Mas a gente já fez, sei lá, um carnaval no Rio, gastou R$10 mil na época, que era um caminhão de dinheiro para fazer carnaval de rua, e não tinha um ponto de venda mísero no Rio de Janeiro. Então, foi inclusive que foi bem na virada ali no carnaval de 20,
que foi uma coisa que me despertou e despertou também lá no time, de falar, pô, acho que a gente precisa amarrar uma estratégia mais organizada, porque tem muita oportunidade legal, só que às vezes não está no timing correto de fazer, né? Então, eu dei sorte também porque eu saí em outubro de 19 da churrascaria, e era uma churrascaria que tinha em shoppings. E aí o shopping fecha tudo em março de 20. Nossa, que sorte. Ao mesmo tempo, eu não sei o que eu ia fazer, né? No 45 do segundo tempo, Deus foi lá e falou, Luiz. Aqui, Olha, aqui. Dom Luiz! Olha, Dom Luiz. E aí foi isso. Então eu entro no Dom Luiz, estruturo ali, começo a estruturar o que era a parte do marketing, né? Em algum momento assumi junto com o Lucas a responsabilidade de planejamento. Então o negócio já existia há 1 ano e meio quando eu entro, né? Nasci em abril de 18. Em 20 a gente faz o nosso primeiro planejamento anual, assim. Basicamente era um planejamento de crescer, de dobrar de tamanho, mantendo o mesmo nível de investimento. Porque a gente olhou e falou, a gente não faz investimentos muito racionais, a gente faz por oportunidade, bora organizar isso, né? Então, foi o primeiro planejamento. Eu lembro que, nossa, dava muita dor de cabeça, porque a gente não sabia fazer, né? Ninguém tinha muita experiência, então... Não tinha o chat também, nossa, pra eu ajudar? lembro que o Lucas chegou a vomitar um dia na sala, assim, de estresse, assim, da gente tentando... Porque quando você monta o planejamento, você quer prever tudo o que acontece. A gente sabe que não é assim, a gente se resguarda, cria planejamentos que dê imagem de segurança. Mas antigamente a gente queria controlar todas as variáveis. Nossa senhora, foi um estresse absurdo. E aí, desde então... Já me senti muito dono do negócio, assim, então eu trabalhava de sexta, sábado, assim, não tinha horário, como se fosse dono mesmo. Minha namorada na época, que é minha noiva hoje, né, falava, rapaz... Ai, que bom, continua. Deu certo. Deu certo. Eu pensei que ele ia falar, ai, ela não aguentou. Não deu certo. Mas depois que ela entendeu que eu não ia parar de conduzir minha vida assim, de focar muito no trabalho até conquistar as coisas que eu gostaria, ela falou, rapaz, mas sexta-feira, esse horário, você tá fazendo... Rapaz, eu tô fazendo, tipo assim, não sabia que ia dar certo, mas eu acho que vai dar certo, vamos aqui junto e tal. Então... e aí nesse processo eu e o Lucas junto, né? Depois entra Rafael, que virou o terceiro sócio que hoje está na operação. Durante a pandemia saem os dois dos sócios fundadores, né? Luiz e Matheus ali da operação do dia a dia. E chega ali mais ou menos em 21 para 22, eu com 21, 22 anos também tinha que conduzir um time de marketing que tinha mais ou menos 8, 9 pessoas, né? Então, eu, sei lá, não tinha cargo, né, na época, eu era contratado, mas também era meio de boca, não tinha nada assinado. Com o Ministério do Trabalho, né? já passou 5 anos, já prescreveu isso, tá tudo certo. E aí, Lucas, Rafa, ele sai por um período para se treinar na GE, e aí como eu e o Lucas conduzia a maior parte do negócio, ele falou, velho, você quer ser sócio da empresa e tal? Aí, uma oportunidade dessa, né? Rapaz, eu até desconfiei, né? Não ser verdade. Eu falei, não, meu, bora... Aí assinou o contrato. Bora fazer e tal, como é, então... E aí a gente combinou ali, né? Que eu adquiri uma parte dele a perder de vista, o carnê das Casas Bahia lá, e aí outra parte, eu tinha que entregar alguns resultados durante 2 a 3 anos para também acoplar essa participação que eu já tinha. Então, chegou nesse momento de virar sócio, né? Então, a gente basicamente sempre conduziu o negócio desde quando eu entro ali mais ou menos junto na parte de estratégia e depois chama para ser sócio e a gente toca assim. E é muito legal que hoje eu sou sócio e eu poderia ser, como existe em vários casos, né? O cara que é sócio, mas ele trabalha no negócio, ele tem uma parte pequena ali que ele só opera, ele é chamado de sócio, mas não contribui na tomada de decisão e tudo mais. E sempre eu quis trabalhar para que eu tomasse decisões que influenciavam o negócio. E hoje, de fato, isso acontece de maneira plena. Então, hoje meu trabalho é basicamente intermediar o marketing, o comercial ali, né? Já passei para a parte do e-commerce, né? Em algum momento, o time que eu tocava publicidade, e-commerce e merchandising, né? Off-trade ali. E aí a gente separa isso, porque... E aí eu acho que eu também tive esse momento de ruptura, assim, de me esforçar demais, mas quando eu conquistei, cheguei a ser sócio, né, eu acho que me perdi um pouco, talvez no ego, no auto-merecimento demais, não entendia porque certas coisas eu precisava fazer. Maturidade, muita maturidade. mas aprende, até né? hoje falta, imagina, 4, 5 anos atrás. Então, foi um momento onde eu não consegui mais dar conta do dia a dia com o time, né? Perdi a mão ali de fato. E aí a gente, enquanto sócio, tomou a decisão, bora repartir o time aqui, acho que tem pessoas maduras que já conseguem conduzir suas áreas, a gente separou e eu fiquei cuidando do e-commerce durante 1 ano e meio a 2 anos, né? Passados esses 1 ano e meio, 2 anos, eu venho para a função que eu tô hoje, que é
tá junto com o comercial de identificar as oportunidades de crescimento da marca e do produto, né, no varejo, no bar, no restaurante, e ir para o marketing levar essas demandas. Pô, a gente quer atacar Minas Gerais enquanto estado agora, e BH é o alvo central nessa região aqui que tem o público que a gente quer. Time de marketing pega aqui 10 influenciadores, ative isso durante 3 semanas para a gente ver o impacto do crescimento de demanda e já tem um ponto de venda. Então, eu fico ali, meu dia a dia é escutar o comercial e direcionar, escutar o marketing e direcionar ali para onde a gente quer também fazer as ações. E né? fazendo muito bem, né? Hoje são mais de 8 mil pontos Hoje de vendas. são estimados, né? Porque a gente hoje não tem controle de tudo, mas a gente Sim. consegue calcular ali com base nos distribuidores que a gente atende, mais ou menos 8 mil pontos de venda, 21 estados em operação. Que né? legal. Mas a força maior aonde é? No Nordeste? Hoje não, hoje é de São Paulo. São Paulo é 40% do nosso São faturamento. Paulo é incrível essa cidade, incrível cidade em todos os sentidos de negócio, né? Como ela se tornou essa potência, não era nada São Paulo até 1900. De repente, até o carnaval daqui começou a ficar legal, né? Tudo foi crescendo e São Paulo que pega, vai, né? Eu acho que muito tinha, louco isso. em algum momento tinha Rio e São Paulo, mas Rio era muito mídia, né? E a mídia perdeu força, né, no geral. Então, quando a mídia vai para o online, você acaba quebrando um pouco esse modelo. Acho que o Estado também, politicamente, não respondeu bem. E aí, São Paulo virou centro de tudo. Então, 50% do PIB está aqui. Tem um momento interessante da marca que a gente era 100% artesanal. E aí, a gente começou sempre a bater. O artesanal no Brasil ele tem um limite de litragem que pode ser produzido. Então, a gente sempre batia no teto. E aí a gente ficava à margem ali de estar trabalhando irregular. E aí a gente precisou industrializar. A gente, preferencialmente, como na época o nosso mercado era Bahia e Nordeste, a gente procurou fábricas ali que a gente pudesse produzir o produto, né, de maneira regularizada, né, ter o selo do MAPA, que é o Ministério da Agricultura. E basicamente lá tem muita destilaria de cachaça, muita alambique e tudo mais. E na época não era interessante para eles, porque tinha que fazer um investimento, que é um produto sensível e tudo mais. Não era interessante. E aí a gente foi achar aqui em São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, a fábrica que está com a gente até hoje. Então ali perto de Americana, mais ou menos Campinas, é onde fabrica Dom Luiz desde 21 ou 22, alguma coisa assim. Legal. E aí a gente industrializou, e aí a gente entendeu, pô, já estamos em São Paulo, depois a gente foi entender que era o maior mercado. A gente tinha um plano de estar em 2 anos em todos os estados do Brasil. Aí a gente na época trocava muito com investidor, mentores e tal. Aí eles falaram, foca, pô, São Paulo tem 50%. Quando você não conquistar São Paulo, não adianta você espalhar. Assim, vai se desgastar para conquistar outro. Porque tudo sai daqui, né? Tipo, putz, São Paulo estourou isso, deixa eu ver esse produto. Né? Meio que confirma uma possível aprovação daquilo, né? E com a migração da mídia para o digital, São Paulo também ficou muito forte, então tanto geração de demanda quanto tamanho de mercado, oferta, disponibilidade para você colocar o produto em gôndola estava aqui, então combinou ali o caos perfeito para a gente conseguir conduzir fábrica e esses 2 outros fatores. E aí a gente vem e explora bastante São Paulo. Hoje a capital e a região metropolitana é o nosso maior força, o interior é um alvo para esse ano de conquista ali, de pouco a pouco, né? Como tem... Eu sou daqui, né? Sou do interior de São Paulo, nasci em Assis, morei muito tempo em Araçatuba. E sei que a dinâmica... Tem festas, né? Vocês querem entrar nessas festas tipo rodeio, shows sertanejos? Sim, a gente quer, mas não a todo custo, né? Devagarinho. Então hoje o nosso grande alvo está ainda nessas festas da capital, mais público jovem, assim, de 18 a 30 anos, a 24 anos, mais cool, por assim dizer, né? Classe A, B ali, onde a gente consiga talvez implementar um hábito de consumo, fazer com que esse público gere um pouco mais de incentivo, mas entendendo que ainda tem outros públicos que vão dar um crescimento para a marca. Então o público sertanejo, do churrasco, por exemplo, que é uma ocasião de consumo que o produto se encaixa muito bem e há muito consumo, bater neles também, né? Tá ali nas ocasiões, nas festas, faz muito sentido. E aí a gente circulando São Paulo. Mas a gente tem hoje o Rio de Janeiro, que é muito forte, então a gente é líder de categoria lá. Temos o Brasília, né, Distrito Federal, que assim, foi acontecendo, a gente foi acompanhando e hoje também é um baita estado. Os 3 do Sul, acho que o Paraná é um pouco mais forte. A Bahia, assim, não tem como não falar, porque a gente é de lá, né? Então a gente consegue, de fato, estar ali muito forte. Então, hoje são essas as fortalezas do negócio, né? E aí a gente está olhando tanto regionalmente, em termos de público, como que a gente avança esse ano, porque a gente cresce 80% em média ano contra ano. Nos últimos 2 anos a gente dobra. Esse dado, ele é público, por assim dizer, que já saiu uma matéria sobre isso. Ano passado a gente faturou 28 milhões. Então a gente pretende dobrar esse ano de tamanho também. Então a gente precisa
ter... É bem o discurso da Dilma, né? Quando chegar na meta, dobra a meta. Não tem muito mistério. E tá tudo certo. Exatamente, até ver onde dá. Hoje a gente já consegue ter dados e fazer conta do tamanho do mercado e talvez até onde a gente consiga chegar com esse produto. Então a gente tem mais algumas pernadas aí de crescimento nessa velocidade ainda, né? E nesse modelo de negócio. Você falou sobre a questão do público. A gente sabe que Dom Luiz caiu no gosto do público mais jovem, essa geração mais cool, como você disse. Então ele tem uma aceitação muito melhor. Sendo que esse mercado de licor, coquetéis, geralmente é um público mais velho que tem essa aderência. Mas vocês fizeram esse caminho propositalmente? Vocês viram... através de pesquisa, uma oportunidade de negócio com esse público? Boa. A gente tem... O negócio, ele nasce meio que espontaneamente, assim, né? Ele é muito pouco intencional na sua raiz ali, né? Luiz, que funda o negócio, criou o produto não para ser um produto comercializável, ele usava ali na roda de amigos e família e começa a ter demanda para terem do Luiz, que acham muito gostoso. E depois a gente vai pegando tudo que foi construído de história e vai amarrando e entendendo a estratégia. Então, Lucas, que é um dos sócios fundadores também, ele tinha casas de show em Salvador, né? Tinha uma balada, especificamente, produzia muitos eventos para o público jovem. E aí, para facilitar, ele encaixava o produto no circuito ali desses eventos. E aí a gente viu que a galera começava a aderir, assim. Eu lembro que talvez o primeiro contato que eu tive, uma surpresa grande, foi numa chopada dessas de medicina lá em Salvador. E a galera enchendo o copo, assim, de Dom Luiz. Eu falei, rapaz, não é possível. Mas, assim, nunca vi isso acontecendo, né? Normalmente, na época, a moda era catuaba, era aquelas bombinhas, o corote, essas coisas. Sim. E a galera beber esse produto dessa maneira, né, que é um ponto alcoólico mais fraco do que esses outros. E aí a gente entendeu que, depois olhando, falou, de fato, a gente tem diferenças aqui de consumo, né? O licor, a categoria, tradicionalmente é consumido por um público 40 a mais aqui, talvez, que deixa a garrafa ali 1-2 anos na prateleira e vai consumindo de pouco em pouco, né, no digestivo. Em Salvador, na Bahia específica, a gente tinha a Guerra do São João para lutar, que é um produto que é o produto típico dessa época, né? Então a gente precisava desmistificar isso e ampliar o consumo ali para os outros períodos do ano. E aí a gente viu o público jovem como essa válvula. Primeiro, de buzz, então o público jovem ele é muito modista, só que ele impulsiona as coisas, os movimentos, principalmente hoje com a rede social. Então ele consegue pegar um produto e transformar aquilo como algo óbvio, né? Você vê hoje a corrida, o saudável e tudo mais, impulsionado por uma galera um pouco mais jovem que tem essa aptidão de falar online e conseguir levar o produto. Então a gente tem hoje uma estratégia que ela é muito clara, que eu não tenho um público-alvo fixo, eu tenho um público-alvo que transiciona e vou tentando conquistar públicos à margem disso, né? Então, todo estado que eu entro, eu começo a olhar para o público de 18 a 24, todo. E aí eu normalmente ativo muito eventos que se conectem a esse público de faculdades e principalmente formaturas. Então, é onde eu consigo talvez imprimir marca, a galera está propensa a consumir algo novo. E a ideia é gerar uma memória dele ali no evento para que quando ele sair dali, ele vai buscar o produto no ponto de venda normal ali no mercado, no empório, etc. Depois eu tento fazer com que esse público, não só ele também vai ficando mais velho, ele vai transicionando, mas ele gere um impacto ali de um boca a boca que eu consiga atingir já esse cara, um entrante no mercado, ou esse novo rico de 25 a 35 anos, que já tem uma condição financeira de comprar 1 ou 2 garrafas no mês com tranquilidade e introduzir isso no hábito de consumo dele, né? Esse público jovem não tem talvez R$80 todos os meses para comprar 2, 3 garrafas de Dom Luiz. Então, se sustentar só nele em termos de renda, a gente não ia conseguir ter impacto. Então a gente tenta fazer essa transição assim, no tempo mesmo, então 3 meses focado nesse, depois 6 meses focado nesse, para tentar fazer com que o hábito de consumo se espalhe, a gente circula pontos de venda que essa galera vai, e depois eu tento fazer com que essa pessoa leve para esse público mais velho, que normalmente ele vai olhar para a garrafa, ele não vai saber o nome, ele vai olhar e vai achar que é um leão e é um urso, ele vai falar, não, bebidinha de doce de leite, então ele vê o prático daquilo, ele não tá pela marca e tal, só que ele é um consumidor assíduo, o que ele gosta, ele compra para sempre. Sim. Então, a ideia depois de transicionar esse público é já conseguir uma sustentação grande nesse público mais velho, por assim dizer, né, de 40, 50 mais ali, que a gente consiga de fato e aí sim, bater nesse hábito de consumo mais antigo. Mas a gente sempre montou estratégia para ir impulsionando o consumo de um lado de público para depois conquistar aqui. E sempre focado em ocasiões
de um volume maior. Então, quando a gente vai para um evento open bar, porque o cara não vai beber uma dose de Dom Luiz, vai beber 2, 3, 4 doses de Dom Luiz, para que eu tenha um volume alto. E a ideia também que... E que não é difícil, viu? Não é difícil. Beba a garrafa inteira. E quando a garrafa bater na mesa, a ideia é que todo mundo bebe 2, 3 doses, acabe a garrafa, não fique produto lá. Tanto que a validade dele é de 1 ano, né, da fabricação. E a gente quer deixar assim, por enquanto, para dar esse senso de rapidez, para ser o ciclo mais rápido possível. Não é nem só rapidez, eu acho que é uma questão de tudo que estraga rápido, ele é mais orgânico, né? Tem isso também, para talvez manter, a gente precisaria adicionar coisas ali que não deixaria porque às vezes você pega produtos que são tão industrializados, eu acho horrível, assim, eu já tive esse gosto um pouco da boca mais jovem, eu acho, de tipo, muita coisa de artifício, sabe? Hoje em dia, meu paladar mudou completamente, assim, então se eu acho, sei lá, desde uma bebida até uma comida, tudo que você percebe que teve um tempero industrializado ou a bebida também altera muito, já não me agrada muito. Já a bebida de vocês já me agrada por esse lance artesanal. E o doce de leite, que eu acho que é um doce que dificilmente alguém não gosta e é pouco tem poucas calorias, hein, gente? Quer ir pro treino, ó, toma, não Dom Luiz. É um pré-treino, né? Um Dom Luiz. É ótimo um pré-treino desse. Talvez pra uma aula de zumba, você se soltar um pouco mais. Mas talvez se tiver um Dom Luiz sem álcool, né? Que tem esse apelo que a gente vai conversar aqui, que eu quero entender também esse apelo do sem álcool, que aí pega todas as idades, né? Desde o público mais jovem, que vem com esse conceito, até quem tá nessa onda do esporte, como eu, que bebo hoje muito pouco, por conta do meu rendimento no esporte. Então, se tiver um sem álcool, eu beberia, gente, porque eu uso, às vezes, doce de leite para treinar. Se não comi meu carbo, toco uma colher de sopa, tem ali 70 calorias e vou queimar tudo ali no treino. Mas eu acho que vem essa pegada, né, um pouco mais tipo de, não quero beber, eu quero agora ir tomar café e dançar com o DJ às 9 da manhã. Sim. Isso eu acho engraçado. Eu acho que isso vai passar, tá? É só uma onda. É uma onda de academia de R$4 mil. Que eu falo, gente, onde as pessoas estão se empregando que eu quero mandar meu currículo? Porque, né, uma academia de R$4 mil, ela vai fazer tudo por você. Inclusive, você não treina. Você já chega lá, a pessoa já te move. Então, assim, são apelos que a gente vê crescendo. Vocês têm esse intuito de entrar nessa vida mais lifestyle, tipo, da galera mais wellness, né? E escutar esse público. Ou você acredita também que não é 100% real essa informação de que é a vida saudável? Às vezes não tem que estar lá, né? As marcas às vezes vão pegando uns embalos, que depois vai morrer todo mundo na praia, e cria uma versão que acha que vai ter, não é o foco aqui, né? Exato. Então eu queria saber de vocês, se vocês têm visto isso com bons olhos. A gente até estava falando antes de começar aqui, né, que a gente precisa saber quais lutas a gente precisa brigar, né? Porque a gente é uma empresa que preza muito ali de ter controle grande da operação, crescer ali gerando caixa, e tem hypes e ondas ali que no final acho que viram marola se a gente não conseguir entender o fundamento daquilo. Então, a gente olha assim para esse público jovem como alguém que quer, talvez, e aí para Dom Luiz, beber melhor. Talvez ele beba em menos quantidade e de maneira menos agressiva. Pô, na minha época, né? Não quer dizer que faz muito tempo assim. Eu aqui ia jogar truco, fazer churrasco e ficava virando caninha da roça ali até cansar, né? Então, eu acho que o hábito de consumo se moldou para você talvez beber, você ter um momento de socialização, mas não ser algo que te impeça de realizar outras atividades, seja caído, né? É tão feio, né? Hoje em dia, eu não sei como que tá, nem balada direito tem mais, mas essas festas que tem hoje com alcoólicos, as pessoas estão, eu não sei se das formaturas de repente deve ter. E a gente tem assim, a gente observa também que, por exemplo, há uma inundação de outras drogas, querendo ou não, que são concorrentes do álcool, no sentido assim, por mais que não sejam liberadas, a gente sabe o que acontece, então... Olha isso que eu tô sobre a cabeça. Mas essas sintéticas invadem a cabeça dos jovens. Quando a gente coloca o nosso mapa estratégico, até uma rede social, um Netflix, quando a gente olha assim numa coisa de ameaça de mercado, quanto mais as pessoas ficam na rede social e não socializam, elas bebem menos. Sim. Então, isso também está ali no mapa de observar. Mas eu acho que isso vem acontecendo mesmo, porque assim, as pessoas elas têm saído menos. Eu sinto, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa sociável, né? Gostava de sair, curtir. Isso, eu
diversas vezes conectei com o álcool. Eu falei, não, eu acho que eu não estou saindo mais porque eu não estou bebendo menos. Mas eu acho que não, eu acho que isso aqui tá fazendo uma desgraça na cabeça das pessoas, que as pessoas não saem mais, não querem socializar, porque você fica nesse vício, nessa busca, que às vezes você não quer nem sair. Eu sou muito família, tipo, sair, tá bom, vou porque é minha família. Porque senão nem isso você mais faria. Então eu percebo que tem isso, e eu acho que acaba com certeza diminuindo o consumo de álcool também e outras coisas mais. Total. Né? Então, pra gente, a nossa luta é para que as pessoas, talvez, pra essa galera que quer beber melhor, né, e também ter por que não ter um estilo de vida equilibrado, você sabendo conduzir isso? Eu acho que a gente tá indo pra um lado que hoje é a moda da Gen Z, é fazer esporte, corrida, maratona e tal. Eu também sou adepto a isso, né? Tô aqui com meu reloginho de esporte no braço, já fiz meu cardio hoje. Mas eu também entendo que há momentos que eu preciso ali socializar, estar com a minha família, comer um churrasquinho, tomar uma cerveja. Então, eu acho, o que eu vejo, né, dessa nuvem que a gente vai voltar para o centro, que é um equilíbrio maior. Então, antigamente, talvez o jovem só queria beber e ir pra balada. Agora ele só quer fazer festa, só quer ir fazer academia, esporte e tal. Eu acho que em algum momento as pessoas vão entender que dá pra se encontrar Os no dois. meio e você ter uma vida mais balanceada, e você já vê, tipo assim, hashtags nas redes sociais, por assim dizer, ondas nas redes sociais que vão pra esse viés. Você não precisa correr 20 km em 1h10. Você pode conhecer os 5 e depois ir tomar uma no bar, que tá tranquilo. Algumas marcas fizeram essas apostas no final da corrida, né? Sim. A própria Heineken, né? A zero, sem álcool. Que nada mais é isso. Puxar o consumidor ali que toma às vezes uma zero para ele consumir com álcool. Porque, exato. Óbvio, ele quer crescer o mercado zero também, se ele for ali o cabeça de chave, ele vai ganhar dinheiro com isso. Então, acho que para Dom Luiz tem isso, né? Também a gente precisa tirar um pouco da nuvem, né? Tem pesquisas que dizem que, de fato, a Gen Z é mais saudável, mais wellness. Mas a gente tem outras pesquisas que dizem que, de fato, é a geração que menos tem capacidade de renda, né? Não só pelo que ganha, mas talvez pelo custo de vida. Então, é aquela geração que consegue converter o dinheiro em menos coisas no seu dia a dia. E aí, o cara às vezes está trabalhando, é um primeiro emprego, é um estágio. Antigamente as festas que eu ia era R$40. Hoje qualquer ingresso de festa é R$200, R$300. Tá barato, hein? Porque olha, tem show que você vai... R$800, R$900. Então, e aí um monte de gente paga e aí encarece tudo. Porque fala, não, vocês estão pagando... Se tem gente comprando é porque tem demanda. Então eles só aumentam. Gente, show, assim, é que eu sou bem eclético, mas eu gosto de vários estilos. Mas hoje em dia é um absurdo, é muito caro. Exatamente. Então, com um salário de estágio que ganha 800, 900, R$700, você vai em uma festa no mês e já acabou o dinheiro, por mais que você mora com seus pais e tal. Então, eu acho que tem esse lado também de, vou migrar aqui pro saudável, que eu talvez encontre também algo que me satisfaça, né, me libere uma endorfina, uma dopamina e eu consiga viver bem, que eu também consiga equilibrar ali meu estilo de vida. Então, talvez a Dom Luiz não seja a marca que vai brigar para ser o coquetel alcoólico que você bebe pós-corrida. Minhas ocasiões de consumo estão em outros lugares. Mas eu, enquanto talvez empreendedor e olhando para o crescimento do negócio, também não posso ignorar essas tendências. Porque não só como empreendedor, talvez de abraçar produtos ou categorias que fazem mais sentido para esse momento, né? Mas também me proteger. Então a gente olha na nossa linha lá de estrutura talvez de lançamento, a gente tem lá os zeros, né? O zero álcool, o zero açúcar, o zero lactose, que a gente pode talvez aderir a novos públicos. Porque hoje a gente vê, né? A gente tem várias pessoas que falam, velho, eu tenho intolerância, mas eu tomo Dom Luiz, mas se tivesse um zero. Então, a gente sabe que talvez a gente perde um pouco de público aqui, mas a gente tem que ser racional. Esse novo produto, esse olhar, né, de lançamento, de crescimento, vai de fato agregar uma linha de receita ou vai matar uma linha de receita que eu já tenho e eu vou investir numa coisa que só vai me dar mais custo? Então, a gente hoje tem observado bastante também sabores, tudo isso a gente olha para de alguma forma tá antecipando, né, e colocar isso para rodar. Mas vocês têm essa intenção de expandir para outros sabores além do doce de leite? A gente, em termos de posicionamento, quer sempre ter a base do doce de leite. Né? Tá. A gente tem até uma campanha que a gente fala, se é doce de leite é Dom Luiz. E 11 de outubro é o Dia Mundial do Doce de Leite. A gente abraçou essa data assim, e impulsiona ela em todo o varejo. Então, tudo que a gente for lançar, tudo que está na linha assim, sempre é a base de doce de leite, para eu demarcar minha posição ali de mercado. Tá. Né? O que a gente acredita se eu ficar espalhando, eu não seria aquela, nossa, o Dom Luiz é aquela bebida gostosa de doce de leite, né? Essa reação que a gente causa nas pessoas seria, o Dom Luiz é aquela marca de licores, de coquetéis, assim, é muito genérico, muito amplo, que talvez não gere impacto. Então a gente olha assim e a gente
assim, observa muito mais, talvez, o viés de lançar um produto collab, enfim, para agregar a nossa linha com outra marca, por exemplo, que tem a ver ali, para a gente também transicionar público, Isso é né, muito conseguir legal. evoluir. Eu acho que a cara de vocês fazer collab com as marcas, com diferentes sabores, e aí assim vai estar sempre o Dom Luiz e mais uma collab ali para ativar, para fazer algumas ações, eu acho que pode ser muito legal. E um chamariz também, né, para as pessoas poderem conhecer e tudo, eu acho que pode ser bem bacana. Mas cria o pré-treino. Nossa, gente, ia ser fantástico, eu ia tomar que nem todinho isso aí, assim, Nossa, Eu converso muito com- legal. pré-treino de doce de leite, porque muitas pessoas usam doce de Sim. leite para pré-treino, né? Então eu acho que poderia ser uma forma legal de colocar, assim, sabe? Eu converso muito com o Roque Santos, que ele é diretor de marketing da Dr. Peanut, aquela Sim. marca de pasta de amendoim. Eu tenho uma né? amiga que trabalha lá. E aí ele fala, irmão, um dia a gente ainda vai lançar uma parada junto É, e tal. então, que tem... acho- Aí eu falei, rapaz, mas o fitness, aí, será? Deixa alguém se arriscar primeiro, depois a gente vai. Meu, faz Né? todo o Faz sentido. todo, porque assim, o amendoim tem um propósito também no mundo. Eu não sei muito porque, como me dá muito espinha, eu nem quero saber o propósito que é gostoso e eu não posso comer. Mas eu acho que para usar mesmo como um pré-treino e indo sem esse apelo do álcool, nossa, ia ser fantástico. E Uma, a gente uma conversa... garrafa menorzinha, assim. A gente sabe? conversa muito, né? E eu acho que eles, por exemplo, têm uma estratégia muito acertada, porque a pasta de amendoim nos Estados Unidos é algo para consumo amplo, né? Isso, É do passa dia a no dia. pão, dia a dia. Aqui entrou na parte de saudável, por assim dizer, né? E eles estão, obviamente, se bebendo da fonte do saudável, mas focando muito em sabor. Então você come a pasta de amendoim como se fosse algo para você manter no seu dia a dia, não pensando muito, talvez, ali no saudável, né? Mas algo para você ampliar o consumo. Então a gente conversa muito sobre. Mas quem sabe um dia a gente Olha, marca! Olha só, hein? por abre favor, esse Dom hein? Luiz Wellness. Pode falar com as essas aqui que a gente, ó, Faz a conexão. E ele dá uma caixinha pra cada um. Esse aqui já é nosso. certeza. já É, ganhou. por favor. Mas eu acho que a gente pode ir pro momento pode Momento essa, pode né? essa? Eu Pode? acho que pode, porque olha, a gente comunicou que você ia vir aqui no programa e a nossa comunidade ficou meio eufórica, querendo fazer perguntinhas, perguntando qual foi seu primeiro porre, tá brincando? Mas pode tirar uma perguntinha e ler pra gente, Luiz, por favor. Você teve algum momento de ir agora na trajetória de Dom Luiz? Você quer dessa semana? O mais. Rapaz, a gente tem vários momentos e agora, mas a gente chegou um momento ali. Tem o meu momento pessoal, que eu acho que já contei um pouco, que foi assim, de não saber pra que caminho de Você carreira. falou que teve burnout, né? É. Como que foi isso? Foi no meio do Dom Luiz ali? Foi, assim, esse foi meu, e agora pessoal, assim, né, de quando você tá em crise, assim, e aí eu acho que foi um burnout, assim, eu não sei, não fui diagnosticado, mas chegou um Tá. momento que tem um dia Colapsou. específico que eu quebrei, colapsei, E o que você vivi com ansiedade sentiu? durante Porque eu acho muito que é tempo. legal você falar para as pessoas também de casa, entender, porque você é o terceiro que fala isso de uma forma ok. Tem gente que nem fala, né? Fica quieta. Sim. Mas acho que é legal você falar o que você começou a sentir e tudo mais, para as pessoas poderem identificar isso, procurar ajuda. né? Eu acho que o primeiro sintoma, assim, é quando você acorda e fala, pô, tipo assim, você tá sem saco pra tocar a sua rotina. Coisas que antigamente você fazia com muita tranquilidade, como ir ao escritório, eu já não queria mais ir e conversar, não conseguia mais dialogar com meu sócio, não conseguia dialogar com o time, então eu tava de saco cheio. E aí, por que eu acho que eu cheguei nesse momento? Basicamente porque eu perdi meio que a minha base do que eu acreditava, do que eu sou em essência, assim, né? E perdi o objetivo, porque foi logo após eu, talvez não, logo após eu me tornar sócio. Então, meio que você chegou numa coisa que você imaginava, talvez mais rápido, aquilo me encheu o ego e eu acreditava que eu merecia demais. Então, quando eu comecei a acreditar que eu merecia demais, eu comecei a ficar muito ansioso, porque vinham coisas que eu acreditava que eu não precisava mais tocar naquilo. Só que aí, não sabendo dizer não e tendo que fazer, eu comecei a acumular funções, atividades e coisas, que aí eu sempre acordava desse saco cheio. Falava, rapaz, eu tenho que ir lá pro trabalho agora, rapaz, essa reunião aqui. Então, a todo momento eu vivia em estado de alerta e estressado no máximo, assim. Às vezes sem muito motivo. E aí qualquer coisa me tirava do eixo, assim. Então, foi um momento onde eu não conseguia mais entender quem eu era, assim. Pô, eu sempre fui esse cara tipo, de boa, tranquilo, que gosta de tomar uma cerveja, fazer um churrasco, estar com a minha família e só.
E eu comecei a me perder em vontades muito grandes, e aí isso me gerava uma ansiedade absurda, porque não via as coisas caminhando. E aí você entra naquela roda de você faz de mau gosto, faz mal feito. Não chega no resultado que você quer, você cai ali em termos de performance, você fala, pô, eu não sou tão bom assim, e você entra naquela roda. É uma cobrança insana pra você chegar num lugar... que nem você sabe pra onde você tá Exato, indo. Basicamente é isso. E aí, depois disso, eu entrei ali para um período fazendo terapia pra... Basicamente, as grandes perguntas que o psicólogo me fez foi, mas por que você tá fazendo isso? Tipo assim, por que você quer isso mesmo? Porque eu falava que eu fazia um monte de coisa que eu tava insatisfeito, e ele vinha pro cerne. Isso faz sentido para o que você é, para o que você acredita e para onde você quer ir? Não. E aí, a partir dali, eu comecei a entender que dava para viver de um modo mais leve. E aí, desde então, fui dispensado assim, do acompanhamento quando eu melhorei. E aí, tudo na minha vida mudou depois desse momento. Então, acho que esse agora foi talvez um dos mais importantes, assim, porque eu consegui também... Não só eu mesmo, mas também ajudar minha noiva, minha família, que às vezes passavam por esses momentos e talvez tentar trazer essa clareza e não ser a pessoa que vai conduzir todo o processo, mas tá ali também para suportar. Então, hoje vivo 100% bem. Eu tenho uma teoria muito clara que eu só vivo o dia. Então, não é nem porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu faço tudo certo hoje para estar vivo amanhã, com certeza. Eu tenho vontades, tenho sonhos. Mas eu meio que zero game todos os dias, vejo ali as tarefinhas que eu tenho pra fazer, tenho os checks, assim, de falar com a minha noiva, falar com a minha mãe, falar com meu pai, tal. Então, isso me traz uma tranquilidade, também sem perder de vista. A gente tem que ter algo a buscar, porque também te levanta em vão, né? Mas eu consigo hoje estar satisfeito com o meu dia. Pô, se eu tô satisfeito com o meu dia, eu vou com mais calma conquistar aquele meu objetivo, né? Eu acho que a minha geração, eu tenho 26 anos, tenho uma vida inteira pela frente ainda, a gente quer conquistar as coisas muito rápido, não respeita o processo das coisas. Eu tenho um conhecido também na sua idade que ficava, não, porque eu preciso ficar milionário logo, eu preciso ficar... Eu falei, cara, deixa eu te contar só uma coisa. Eu também tinha as mesmas ideias e percepções na sua idade e tal, e às vezes o caminho ele vai um pouco mais lento. Mas quando você faz de uma forma honesta, justa, sem passar por cima de ninguém, fazendo o seu trabalho, consciência gostosinha para ir dormir, sem precisar dar golpe em ninguém, enganar ninguém, eu acho que isso já é um grande passo. Isso já é ser milionário. Exato. Né? Porque você está caminhando num país que já não te apoia, a gente é empreendedor, a gente sabe o que é empreender num país como esse, que é, pelo amor de Deus, cada hora sobe mais coisa. Quando você começa a ganhar, ele vem e pá! É sempre assim, quanto mais você ganha, mais você paga. Quanto mais você ganha, mais você paga pro governo. Então, assim, é uma coisa que já não é fácil no dia a dia, né? Então, você percebe que esse fato de todo mundo querer chegar lá, e eu acho que o fato também da idade de vocês implica na questão de muitos jovens cresceram de uma forma de jogos de tigrinho, de não sei o quê, fazendo campanhas, né, erradas na internet. E aí muitos se baseiam nesses jovens. Fala, pô, mas o cara passou aqui com uma puro sangue, uma Ferrari de 8 milhões. Por que eu não tenho e moro ainda aqui? O que eu tô fazendo de errado? E aí fica esse bando de jovem perdido, um bando de homens querendo se basear nesse tipo de coisa, não de empreender. Porque empreender, além de todas as taxas, tudo que é muito difícil, é árduo. O caminho é longo. Você pode dar um estouro aqui, mas você também precisa estar bem aqui, porque senão o estouro vai virar um problema. Então tudo isso precisa estar muito bem estruturado, né? Quem faz isso é muita família, quem tem uma família legal, amigos, terapia. Tem que ter esse auxílio, porque senão vira uma cobrança insana. Exato. Né? E eu acho que é uma geração que quer muito ter o ônus sem o bônus, ou vive sobre os modismos. Então, agora que tá todo mundo correndo, eu quero ser o melhor corredor, fazer isso, aqui. Às vezes aquilo não é pra você, pô. Às vezes você vai se matar pra fazer um negócio que o cara tem muito mais facilidade. Se você se comparar com ele, você tá perdido. Então a gente, acho que a rede social deu acesso a isso, porque antes a nossa comparação era dentro do nosso bairro. E já gerava ali uma competiçãozinha. Imagina agora que você compete com o mundo todo, com uma galera de 16 anos. É bombardeado o tempo todo, porque tá na sua mão ali, né? Então você pega um cara que às vezes tem 16 anos, que descobriu um hack lá de internet, que faz alguma coisa e ganha milhões, aí você fica vendo aquele cara e você fala, pô, minha vida é ele conseguiu e eu não consigo. Eu falo, gente, mas calma. Desde que o mundo é mundo, às vezes tem um que acerta, o outro não, e assim... E não é que não acerta, você vai tentar acertar dentro das suas condições, né? Do que você julga dos seus valores, o que é correto. E é isso, o que me fez ter muita calma é saber o que eu gostava.
Pô, é isso que eu falei, eu gosto de estar com a minha família, de comer um churrasquinho, beber uma cerveja no final de semana e de manter isso aqui durante o maior tempo possível que eu puder. Pronto. Eu preciso estar bilionário para fazer isso? Não, eu posso hoje fazer É difícil você separar a ambição, os objetivos que você deseja junto com a comparação das pessoas. Porque você está certíssimo, você definiu quais são os seus objetivos, o que te faz bem e você não está se comparando com ninguém. Então é o seu momento e até o final da sua vida você vai trazendo coisas novas para você. A partir do momento que você começa a fazer comparativos e aí entra o mundo digital, entra o círculo, né, de pessoas, desde familiares, amigos e tudo mais, você começa a se comparar, você fala assim, epa, tem alguma coisa errada aqui, porque ele tá ali e eu não tô. Porque eu tô fazendo tão mais. Porque você começa a fazer assim, né? Tipo, eu faço tanto e eu não tenho. Sim. E o outro que fez pouco, que até tá rindo ali, tá esbanjando. Sim. Mas é financeiro? Tem sorte, tem muita coisa pelo meio. São sonhos e sonhos, cada um tem mas um, eu acho que né? é legal sempre trazer esse assunto, e foi muito legal da sua parte comentar uma intimidade sua, de você ter burnout. E hoje eu falei de manhã com uma amiga, que falei, e aí, quando você vem no meu programa, quero te entrevistar, ela, amiga, você sabe, tô passando por um burnout, não sei o que, tá de licença. Eita! Ah, estourou, e tá assim, então assim, é legal a gente falar isso, porque eu acho que o burnout nada mais é do que a expectativa que a gente coloca nesse mundo comparativo com os outros, né? Então a gente se compara muito com o outro, o que a gente quer e tal. Então eu acho que o exemplo de pessoas como você, que não deixa de ser jovem, você está mais maduro, mas você não deixa de ser jovem, mas que as pessoas lá de casa podem, né, e devem se espelhar no sentido, porra, eu comecei com 15, mas você já tinha um perfil empreendedor de querer fazer acontecer. Você é um cara que com certeza vai chegar nos milhões porque você se dedica para isso, mas você teve um entendimento muito cedo, graças a Deus, de que você precisa estar bem para chegar nesses milhões. E que se não chegar, tá tudo bem também. Precisou dar ruim Eu tive uma conversa com meu pai só para talvez a gente pegar mais um tópico desse assunto, que foi... meu pai saiu do nada, né, basicamente, tipo assim, tem aquele papo da meritocracia, né, eu creio em 80% da teoria, porque eu também colho os resultados do meu esforço, mas eu saí de um patamar muito diferente do que meu pai, por exemplo. Quando ele conheceu minha mãe, ele consertava geladeira no interior de São Paulo e hoje ele é cargo de confiança de uma indústria farmacêutica. Então, não fez faculdade, não fez nada. Vamos trazer seu pai aqui, quero seu pai. Queremos! Valdir. Vamos chamar Valdir. favor, você é o nosso próximo convidado. Aí você vai ficar 10 horas aqui, que tem Claro, mais. a gente vai fazer Já então foi um podcast carteiro, 10 horas. Nossa senhora. E aí, depois eu vi ele em algum momento assim, porque antes eu sempre vi ele querendo conquistar cargos, evoluindo e tal. E um momento, nessa época eu tive, depois um pouco disso na verdade, eu tive uma conversa com ele, onde ele falou, pai, não sei, parece que eu vi que você perdeu um pouco esse grit, assim, essa ambição de correr atrás. Eu vejo que você tá bem, tipo assim, todo final de semana tá na casa de praia, sossegado, lá na Bahia, tá massa demais. Trabalha durante a semana igual um cavalo, mas assim, eu não vejo mais essa vontade de talvez crescer e tal. E aí, nessa mesma semana eu tava ouvindo um podcast de Murilo Gun, que ele transicionou de carreira para diversas formas e tal, e aí ele falou, eu tenho um princípio básico que é, qual é o seu mínimo? Ele falou, a gente fica buscando o máximo das coisas, tipo assim, sempre quer maximizar as coisas, mas qual é o mínimo? Aí eu falei isso pro meu pai, ele falou, é isso, meu mínimo é esse aqui, assim, eu tô bem aqui. Tipo assim, óbvio, eu vou trabalhar pra coisa mais, mas aquela guerra que a gente vivia, porque em vários momentos a gente viveu apertado porque meu pai precisava correr e não vi meu pai durante muito tempo, no sentido de ele e minha mãe ainda são casados e tal, e isso é massa, mas ele viajava sábado pra voltar no outro sábado, a gente se via muito pouco e tal, então ele sacrificou muita coisa da vida pra conquistar o que ele tá. Sim. O que é 100% justo, e eu acho que tem que fazer também quando você encontra alguma coisa e vai, até porque a gente, se não fosse isso, a gente não tava lá em Assis ainda, talvez, né? Não que Assis seja ruim, tá, galera? Eu vou lá sempre, eu amo. Não, mas é o modo de falar, exato. De sair. Então, quando a gente conversou sobre o mínimo, eu também tive uma paz absurda, assim, de falar, talvez meu mínimo aqui, não é que eu vou ficar no mínimo, mas talvez seja, a partir do momento que eu conquistei esse mínimo, eu posso ter a paz e a tranquilidade de lutar para manter, lutar para crescer, mas sem também ficar
chorando sangue todos os dias, neurótico, achando que eu não tô fazendo a coisa certa, porque às vezes uma semana eu fui meio mal, assim, tava meio sem paciência. E tá tudo bem. E tá tudo bem, pô, resetou o dia, resetou o game ali, a gente parte. Então, isso tem me dado uma paz até pra dizer não pras coisas. Pô, hoje eu sei o que eu gosto, o que eu quero, então tem ambientes que eu não quero estar. Ah, mas isso é legal pra network, então, velho, real, não tô de boa. Tô de boa aqui, vou fazer o meu trabalho e tal, o meu trabalho vai falar por mim, a gente vai conquistando devagarinho. Quando eu chegar ali, ok, vou fazer o networking, vou nos eventos, troco ideia, mas o que eu mais quero é voltar, dormir na minha casa, acordar cedo, fazer meu treino, trabalhar na Dom Luiz e tal, tá ótimo. Então, isso tem me dado uma paz, tem que ficar vigilante para se manter isso. O treino te ajudou também? Demais. É aquela coisa, né? Treino, é terapia, né? Uhum. Acho que depois de algum momento eu preciso ter um desafio, então eu sempre coloco uma prova, um negócio para fazer diferente para eu conseguir levantar e fazer. Mas tem talvez uns 2 anos assim que de fato eu vou todos os dias treinar, todos os dias, 1 ou 2 vezes no dia ali, parto para fazer uma academia. Eu só consigo começar meu dia bem quando eu dou esse refresh assim, começo. Então é uma coisa que me satisfaz bastante. E gosto de fazer várias coisas. Então nado, faço bike, academia. Virou um triatleta. Para tentar tirar essa ansiedade, esse estresse do dia a dia. Você está substituindo isso cuidando de você. Exato. E é legal, pô, porque às vezes às vezes no trabalho não tá indo tão bem, às vezes você tá evoluindo em um outro âmbito que você começa a ganhar a confiança daqui e carrega pra cá. Não, e aí você carrega pra aqui e pra cá. Isso. Aí, pô, na família, às vezes tem algum probleminha, aí você corri hoje de manhã, pá, tô bem, velho. Pô, se eu conseguir superar isso aqui, também isso aqui eu consigo e faço. Então, eu acho que a gente precisa compartimentar um pouco mais as coisas e sempre ter desafios legais. Nos então, caminhos legais também, né? O esporte também, se eu não tenho essa evolução, eu também não consigo me sentir evoluindo no meu dia a dia, assim. Então, Exato. isso que é muito legal, você ver o processo de carga, de empenho, de uma série de coisas, assim, e se provocar nesse sentido, porque realmente o esporte, ele muda a cabeça, né? Ele traz, assim, uma série de... ele clareia, na verdade, os problemas, né? Então, você vê... o meu próximo passo aqui, eu tô prestes a sair de férias, mas o meu próximo passo é um saco de pancada em casa, porque nesse momento antes de férias, eu tenho mais vontade de colocar uma luva e ali, ó, sabe? Eu acho que dá uma descarregada boa, sabe? Assim, eu tava pensando, porra, será que eu procuro um pilates pra poder me ajudar? Eu falei, não, eu vou comprar um saco de pancada. Na hora que eu estiver querendo desestressar, eu vou ali. Então, eu acho muito legal você contar a sua história. Eu fico muito feliz por você ter vindo até o programa de verdade, além de ser uma marca muito legal, que a gente tinha essa curiosidade de conhecer. Mas eu acho que mais do que isso é a história de quem tá por trás de tudo isso. Claro, tem outras pessoas que estão lá dentro, que acabam fazendo um trabalho brilhante, mas eu acho muito legal trazer um jovem como você, com a cabeça que você tem hoje e com a prosperidade que você tem no seu dia a dia, né, de como você faz. Então, antes de mais nada, quero te agradecer por ter vindo e te parabenizar por ser esse jovem aí que eu tenho certeza que... Vamos ouvir muito falar sobre ele. Sócio, senão as empresas já iam querer roubar. Exatamente. Não sei, né, gente? Manda uma mensagem, quem sabe. A gente quer muito agradecer a sua vinda ao programa. Foi muito legal. Tiver novidade dos produtos, eu quero ser a primeira, hein? Não, por favor, Luiz. Agora eu vou pegar o endereço e a gente vai trazendo. Tomo e vou treinar e já faço até uma publi se precisar. Eu tenho muito plano, eu sou boa vendedora. Tem uma galera engajada lá. Tem, não, ali eu acabo transformando algumas coisas, mas venha de verdade, quando tiver esses produtos novos ou uma collab com alguma marca que você queira mostrar aqui, mesmo que a gente faça um programa mais pocket, as portas vão estar sempre abertas para você, viu? Com certeza, obrigado, Van, obrigado, Dessa, pelo convite também, de compartilhar um pouco a minha história, a história da marca. Eu acho que tiveram pessoas também, então, agradecer meus sócios, né, Rafael e Lucas, Pode agradecer. Nesse momento do meu e agora me suportaram também, né, que a gente chegou a ter conversa de sair ou não, e eles me mantiveram no negócio e acreditaram, e hoje a gente tem uma relação muito forte, assim, por conta disso também. Minha família, por óbvio, né, meu pai, minha mãe, Valdir, Lília, minha mãe, Valdir, você vem aqui, Isabela, minha noiva Gabriela também, que tá ali no dia a dia, comprando todas as guerras comigo, então é isso, só agradecer e vamos pros próximos, logo a gente se encontra de novo. E pra vocês que ficaram aí até o final, já vão comprar o Dom Luiz e já deixem um like aqui com a gente, hein? Por favor. É isso mesmo. Aquele beijo pra vocês e Tchau, até tchau. o próximo. Tchau, tchau.